tão entusiasmada com esse tema, que eu esqueci até de botar para gravar. Mas, enfim, está gravando agora. Vejam só, a pergunta que não quer calar. O seu Vidigal, o cara que não é dono, em outras palavras, quem não é dono do imóvel, pode alugar esse imóvel para outra pessoa? Pode. Caroline, Eduarda, perfeito. Estão respondendo em consonância com o que realmente é. Estão corretíssimas. Pode. O Arnaldo também está exclamando até. Pode. Perfeito, gente. Lindo isso. Pedro, ótimo. Pedro Henrique. E por que, doutor Pedro Henrique, que ele pode? Porque fruir é exercer posse. Ele tem a posse do bem, e aí o seu Vidigal tem posse desse bem que ele alugou para a doutora Glorinha? Tem. Por quê? Porque fruir é exercer um dos poderes da propriedade. E exercer um ou mais poderes da propriedade é possuir a coisa. Inclusive, em razão do contrato de locação, ele tem a posse indireta. Mentira, eu estou falando mentira para vocês. É mentira ou verdade o que eu falei? Não é verdade? Aí, Caroline, Maria Eduarda, Pedro Henrique, estão todos sinalizando para mim. O Arnaldo também, não é? Doutor Arnaldo, doutor Pedro Henrique, doutora Maria Eduarda, doutora Caroline, enfim, doutora Letícia, doutora Gabriele, todos vocês, consultores jurídicos qualificadíssimos no nosso curso. Então, pensem, gente, alugar é extrair frutos, é fruir. Se é fruir, é exercer um dos poderes da propriedade. Portanto, o cara tem posse. Ah, mas nunca entrou. Gente, para com esse negócio. Vamos falar, assim, na moral para os clientes da gente? Lógico que vocês não estão pensando isso. Mas se vocês pensarem, lógico que vocês não pensaram, mas faz de conta que alguém aqui pensou. Não, para com isso. Para com essa ideia do direito romano, essa ideia do corpus, o cara tem que estar... Deixa eu pegar meu copo d'água. O corpus, ele tem que estar em cima, sentado em cima da coisa. Não é assim que posse, eu já contei para vocês, do direito romano, significa potestate, poder sentar-se sobre a coisa. Esquece! O cara nunca entrou no imóvel. Mas ele alugou. Tem posse, tem posse. Ele nunca pisou naquele bendito daquele, mas ele locou, ele tem posse. Não, mas não é ele que estava lá dentro fazendo pipi. Igual meu professor de direitos reais falava. Ele falava isso. A pessoa que vai lá no toalete e faz pipi, quer dizer, está usando, está exercendo o poder sobre a coisa. É o possuidor. Mas ele não usou, mas ele fruiu. Fruiu. Auferiu frutos. Renda, locação. Locação, a renda auferida na locação não é um fruto? Mentira. Fruto eu pensava que era aquele negócio que a gente apanhava na árvore, a laranja, a maçã, ou o fruto da terra, uma soja, o café. Não! Fruto civil. Aluguel é fruto civil. É uma renda que você pode extrair da coisa. Juro também, dizem que juro também é fruto civil, mas deixa o juro para lá. Vamos ficar na locação, no aluguel, na renda oferida com o aluguel. Cara... Pois não, alguém... Eu não entendi, porque a senhora tinha dito primeiro, né, que esse é o nome do que alugou. Não, o Vidigal. O Vidigal. Ele não é proprietário, né? Isso. E ele também não tem autorização, né? Não tem procuração nem nada, não tem contrato. Certo. Aí eu não sei, eu acho que eu faltei algumas aulas, né? E aí eu não consegui entender por que ele teria a posse nesse caso. Que é o seguinte, foi muito bom você ter perguntado isso, Nájila, que é o seguinte, a Beatriz também não entendeu, então vamos explicar para vocês. Para você ter posse, e aí eu quero que vocês sejam bem honestas comigo, se vocês vão entender ou não, porque eu vou explicar até vocês entenderem, porque não adianta a gente tocar o curso para frente se vocês não entenderam isso. Vocês concordam? Que aí vocês vão ficar perdidos lá boiando em alguns outros conceitos? Isso é um conceito fundamental, entender o que é posse. Por isso que eu trouxe esse caso já, como a gente já avançou nos conceitos, eu trouxe esse caso aqui para a gente
conversar sobre ele para a gente formular o atendimento final. Primeiro a gente vai descobrir qual é o direito da pessoa, qual é a resposta correta, e depois a gente vai formular essa resposta para a gente responder bonitinho para essa doida aí, que está meio de má fé aí, pelo que a gente viu. Para a gente dizer, Nájila, que tem posse, eu vou bem devagar para você e a Beatriz, doutora Beatriz e doutora Nájila, entenderem bem. Para nós dizermos que alguém tem posse sobre alguma coisa, ela tem que exercer um ou mais de um, vamos pensar em um só, pelo menos um, dos 4 poderes da propriedade. Quais são os mais comuns? Até não são nem os 3, né? Porque dispor, mas se bem que dispor, locação você está dispondo também de uma parte da posse, você vai cindir a... Tudo bem, vamos pensar nos 3 então. Né? Que são quais os poderes inerentes à propriedade? O proprietário, ele tem o poder, tem a faculdade, a opção de exercer ou não um desses 4 poderes, quais sejam. Usar a coisa, eu estou usando esse copo, fora os casos, tá? Detenção. Esquece a detenção agora. Vamos pensar nisso. Mas se esse copo aqui for da faculdade, você está usando por tolerância, né? Os atos de tolerância do seu empregado. Esquece isso. Se eu sou empregada, eu estou sob as ordens, eu sou detentora. Mas esquece isso. Estou aqui na minha casa. Eu estou mesmo, estou na minha casa. Estou bebendo água nesse copo aqui, que é meu. Mas e se não fosse meu? Não interessa, é do meu pai, faz de conta, né? Não é meu. É do vizinho, peguei emprestado. Eu estou usando o copo. Mentira ou verdade? Acho que alguém, não, Emerson, quer perguntar alguma coisa? Vocês estão passíveis de praticar fato tipo de ambiente, né? Vocês estão... Acho que o Emerson estava querendo perguntar alguma coisa. Eu não sei, parece que eu escutei um negócio falando de fato típico. Ou eu estou tendo uma alucinação auditiva. Emerson, você não pode me trair. Ficar na aula de direito civil, escutando aula de direito penal. A cuca te pega. Não é, Caroline? Isso é uma traição imperdoável. Ah, ele abriu sem querer, né? Ah, então tá bom. Então tá perdoado, não é? Você ficar ouvindo a minha aula e pensando em direito penal, a cuca vai te pegar mesmo. Certeza que vai. A Nájila sabe que eu mando mesmo a cuca pegar. Então, gente, vamos continuar aqui. O raciocínio. Se eu sou proprietária, dona do trem, do bem, Elisângela está dando risada. Não é. É uma traição imperdoável. Então, vejam, pessoal, se vocês acompanham, tá? Em especial Nájila e Beatriz, que estavam em dúvida com relação à posse. O que é ter posse? Se eu estou usando, tenho posse, certo? Bom, vou usar. E o que é usar? Ah, usar é usar, professor. Não vem com essa conversa, não, gente. O povo tá, não é, Erimar? O povo está desesperado com o AB. Mas não, esquece o AB um pouquinho, gente. É 1h30 só, nosso curso. Depois vocês estudam para o AB. Eu até ajudo vocês. Até direito penal eu ajudo, eu juro. Prometo. Direito civil também. Mas se eu não souber de direito penal, eu estudo só para ajudar vocês. Juro que faço isso. Mas, enfim, eu adoro. É muito divertido isso, gente. Pra você ver como que é fácil, gente. Como que direito civil é fácil. Isso é mentira. Você está falando isso só para me animar. Não é. É verdade. É muito fácil. Então, vamos continuar. Para eu ter posse, eu usei. O que é usar? Exaurir as finalidades das coisas. Ou seja, dar a destinação para a qual a coisa foi criada. Qual é a destinação? Para que você criou um copo? Para colocar um líquido dentro para você beber. Se eu coloquei um líquido dentro aqui, que nesse caso é uma água, e estou bebendo, pode ser suco, pode ser bebidas alcoólicas para maiores de 18 anos, é claro, né, gente? Pode ser suco. A finalidade é conter algum líquido, geralmente para beber. Você pode encher de água e jogar na sua planta também, pode ser. Mas é conter líquido. Para isso que um copo é criado. E aí você vai despejar esse líquido onde você quiser. Você vai despejar na pia, você vai despejar na comida, você vai fazer um arroz, né? Pensei num arroz aqui, você enche o copo d'água e joga na panela. Você vai, entendeu? Para transportar líquido, ou para dentro do seu corpo, você vai ingerir água, vai beber, aliás, vou até encher mais meu copo. Percebem?
Vocês estão percebendo? Se escutar a aula de direito penal aqui, na aula de direito civil, já vai para o inferno, não vai ter conversa. Vocês entendem? Tô brincando, gente. A Beatriz está dizendo, não entendi, é que o Vidigal pode nem conhecer o Francisco, mas pode ter posto. Exatamente por quê, Beatriz? Sabe por quê? Maravilhoso o seu comentário, perfeito. Sabe por quê? Porque não depende do... Não é a posse, ela é um ato-fato. Se você assistir a nossa primeira ou segunda aula, que eu falei disso, acho que foi na segunda que eu falei, que a posse é um ato... Foi na segunda. A posse é um ato-fato. Então, nesse caso, o Vidigal alugou para a doutora Glorinha um imóvel residencial que não é dele. E pode isso? Pode! Por que pode? Porque ele tem a posse do imóvel. Como é que eu sei que ele tem posse? É porque ele alugou. Só dele ter alugado, ele tem a posse do imóvel. Agora, pode ser, Beatriz, e aí tem mais de 1000 motivos pelos quais ele está alugando um imóvel e nem conhece o dono. Vai que esse dono, esse seu Francisco, já morreu. A gente não sabe. Você não sabe. A pessoa chega lá com um documento falando que o prédio é do Francisco. Prédio, lembrem-se, bem imóvel. Certo? Agora você entendeu, querida? Se não, vocês me botem aqui, não entendi, que eu vou até vocês entenderem. Pode ser que esse Francisco morreu. Então, por exemplo, assim, a senhora tem uma casa, aí a sua casa está fechada, eu posso chegar lá e alugar para outra pessoa? Pode ser que eu mesma falei assim, Nájila, sabe o que é? Eu estou recebendo bolsa, estou fazendo pós-doutorado, e eu estou recebendo uma bolsa. E por essa bolsa, tem uma cláusula lá que eu não posso receber renda nenhuma. Eu só posso receber a bendita da bolsa. Então, Nájila, aluga lá no seu nome. Não, mas esse caso confundiu, porque a senhora falou que ele não conhece o proprietário, Francisco. Não, mas não tem importância se não conhecer. Então, faz de conta que eu conheço. Vamos dar primeiro um exemplo que eu conheço você, tá? E eu peço para você alugar para mim. Faz o contrato no teu nome de locação. Aí a locatária, que é a doutora Glorinha, faz de conta, então, que eu sou o Francisco e você é o Vidigal, tá? Você vai lá e aluga para essa dentista aí, que ela tá querendo morar lá, não vai ter problema, ela botou lá, fez uma garantia lá, ela deu um seguro, né, que vocês sabem que, depois eu vou explicar isso para vocês, né, que o seguro pode garantir o contrato de locação. Você vai lá e recebe tudo no seu nome, depois você passa para mim, né? Você passa lá, ou seja lá o que for, você paga não sei o que lá para mim, paga o supermercado para mim, sei lá, entendeu? A gente faz um contrato aqui de boca entre a gente. Para eu não receber... Não, agora eu entendi, isso aí é comum. Não é? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E aí então, vou dar essa causa primeiro, que a gente se conhece e a gente fez um contrato entre a gente, só que o locatário não sabe. O locatário não sabe que eu fiz esse contrato. Então, você não sabe se essa Glorinha sabe, se o Francisco conhece o Vidigal e fez esse acordo entre eles lá, porque ele não quer declarar a renda, por exemplo, né? Por exemplo, vamos supor que o seu Vidigal já tem outros imóveis que ele loca no nome dele. Aí ele quer fazer esse contrato, o Francisco, né? Vamos supor que o Francisco já tem outros imóveis que ele loca em nome próprio, só que aí a renda dele vai ficar muito alta, vai aumentar a alíquota do imposto de renda, por exemplo, ele não quer declarar, então faz o nome do Vidigal, entendeu? Que aí a renda fica, como é que chama lá? Isento, né? Da isenção, porque é muito baixo o valor. Tá. Não importa o motivo. Pode ser que esse Vidigal estava com esse imóvel lá, estava aberto, ele ficou lá, arrumou, fez o portão lá, mudou a tranca da chave, o Francisco está lá em Buenos Aires, dançando tango, nem está sabendo de nada. Percebem? E ele está exercendo posse no prédio alheio. Ele está pensando, tem usucapi. Olha que doido. Ele pode usucapi? Pode. Entendeu? Pode ser que aí que eu quero chegar para vocês, no seguinte conceito, que a gente estuda e que fica decoreba e amanhã a gente esqueceu. Nesse caso, que eu dei o exemplo da Nájila, que faz de conta que eu sou o Francisco e ela é o Vidigal, tá? Eu fiz um acordo com ela. Pois é, Verônica. A Verônica está dizendo que não imaginava que isso seria possível. Pois é, isso que eu quero trazer isso para o curso nosso. Ficar comentando esses conceitinhos que a gente estuda na faculdade é fácil. O que eu quero é fazer vocês pensar sobre eles. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque depois eu quero falar da holding familiar. E a gente vai chegar lá que vocês vão ver que é um produto fantástico. Acontece o seguinte. Eu fiz esse acordo com a Nájila. Então, vocês concordam que eu transferi a posse para ela?
Fala, você aluga no seu nome. Então, não é? Vocês concordam que eu transferi uma posse para ela? Por um contrato? Ah, mas foi de boca, não vale. Não interessa, gente. Contrato, geralmente, esses contratos, a locação, por exemplo, precisa ser por escrito. Lógico que aí tem um problema probatório. Se o cliente, o locatário, não cumprir as suas obrigações e você quiser fazer um despejo, você tem que provar o vínculo locatício. É que nem um contrato de trabalho. Se o patrão não assinou a carteira, você tem que provar o vínculo. Aí dá mais trabalho. Por que faz contrato de locação por escrito? Porque senão dá trabalho. Até você provar que você conversou de boca com a pessoa. Mas não importa. Esquece a probatória agora. Esquece matéria probatória. Vamos pensar. Houve um contrato. Ela aluga, recebe os aluguéis e passa para mim. De todo jeito, eu emprestei essa posse para ela. Vou falar, aluga e fica com o dinheiro para você. Te empresto esse dinheiro aí. Eu não tenho dinheiro não, mas se você, eu tenho um imóvel aí, você aluga e fica com a renda para você. Percebe? Eu passei para ela uma posse. Essa posse, que ela é oriunda de um acordo de vontades, de um contrato, a gente chama de posse derivada. Lembra disso? Que eu falei para vocês numa das aulas pretéritas? E pode ser que a posse dela foi originária. Falar assim, professora Paula Freire, não sei nem se ela está viva, mas se ela morreu, mas tem esse prédio aqui, está até aberto aqui. Eu até troquei a chave aqui, porque eu quero ver se parece que tem um cheiro esquisito lá. Quando ela entrou, estava aberto. Uai, peraí, tá aberto, eu vou oferir uma renda aqui. Eu não sou boba, vou aproveitar esse imóvel, vou dar, como o Arnaldo disse aí nos comentários, um dos comentários anteriores, eu vou dar uma função social a esse imóvel. Tem uma colega minha, uma estudante aqui, colega minha, uma tia minha que está precisando, eu vou alugar. Se a Paula Freire um dia voltar, se eu voltar a contatá-la, eu vou passar essa renda para ela. Essa posse não foi oriunda de um acordo de vontades entre mim e ela, foi uma posse originária. Ela não derivou de um contrato. Vocês estão acompanhando isso? Aqui, gente, a gente não interessa para a gente se a posse do seu Vidigal é uma posse originária ou derivada. Se o seu Francisco... Agora eu acho que a Beatriz entendeu mesmo. Ela disse para mim que entendeu mesmo. Eu gostei disso. E a Nájila também, eu quero ver se a Nájila entendeu. Não importa se essa posse do seu Vidigal é originária ou derivada. Que ele tem posse, ele tem, acabou a conversa. Se ele tem posse, porque ele alugou, ele é, lógico, gente, se ele é locatário, desculpa, se ele é locador, ele tem posse. Se ele tem posse, ele é locador. Vocês percebem que está muito imbricado essas duas ideias? Alugou, é locador, tem posse. E por que tem posse? Porque auferiu frutos. Se ele auferiu frutos, ele fruiu, que é um fruto civil, o aluguel, né? Auferiu o fruto civil, ele fruiu ou gozou. Se ele fruiu, ele tem posse. Olha que doido, mas é. Eu dei um nó na cabeça de vocês, mas é isso que eu quero. Sair da zona de conforto. Não quero zona de conforto aqui. Show, zona de conforto. Show. Acompanharam? Foi, Nájila. Então, perceba, ela não pode deixar de pagar os aluguéis, porque ele é o locatário. Para ele ser locatário, ele tem que ter posse. Percebe? Nájila, vou procurar casas abandonadas para virar locatária. Adoro. Não é? Pode sim. Se você achar uma, por acaso, aí, sem oposição, né? Porque senão o dono pode chegar lá e botar tudo para perder, né? Cuidado. Não vai fazer isso, gente. Não, se for abandonada, né? Se for abandonada, pode. Você está exercendo posse. Você pode, inclusive, usucapir no futuro? Pode. Você alugou. Para usucapir, o cara não tem que estar lá dentro do imóvel, como diriam os romanos. Tem, professora. Tem pessoas que morrem e aí os filhos nunca voltam, atrás da casa e a casa fica fechada lá. Exatamente. E aí vem um possuidor e começa a usar a coisa, ou ele não quer usar, não tem interesse, ele frui, ou seja, ele aluga, ele tem posse. Aí, passados o período que a lei exige para uma posse sem oposição, que os filhos já sumiram, um foi para a Holanda, outro foi para a Austrália, nem sabe que o pai morreu, já tudo doido. Ou nem tem filho também. Às vezes o pai morreu e não deixou descendentes. Não tem, aquela chamada herança jacente. Já ouviram falar? Se não ouviram, vão ouvir falar em sucessões. Né?
herança jacente, ou seja, não tem herdeiros para quem deixar. Aí vai ficar para o Estado, mas tem que usufruir. Aí é uma longa história. A Gabriele está dizendo, doutora, se o dono souber e querer o dinheiro do que outra pessoa recebeu, lógico que pode! Principalmente, Gabi, se for uma posse de má fé. Então, é isso que a gente ia falar. Vocês já estudaram, né? Ou vão estudar isso, que o possuidor de boa fé, ele tem que ressarcir o possuidor de má fé, nesse caso, vamos supor, a pessoa invadiu, suponhamos que esse Vidigal estava lá o imóvel dando bobeira, ele entrou, estava aberto. É uma posse injusta? Como eu falei para vocês na aula passada, a posse injusta não precisa ser só violência, precariedade e clandestinidade. Vai ver que ele entrou lá à luz do dia, não foi clandestino, não foi violento, estava aberto lá, ele entrou. Igual eu falei esse exemplo aí, eu sumi, estou lá, não sei para onde, a Nájila não sabe onde é que eu estou, sabe que aquele imóvel ou nem sabe de quem é, ela nem sabe de quem é. Estava aberto lá, ela foi, alugou para tia, qual o problema? Está lá. É de boa fé? Não, que ela sabe que não é dela, né? Se a pessoa sabe que não é dela, é uma posse que não é de boa fé, né? Se ela não é de boa fé, ela é uma posse injusta. Exatamente, Letícia, é uma posse injusta. Mas que tem posse? Tem. É injusta? Mas tem. Vocês estão percebendo? E se eu deixei ela alugar? Que aí houve um contrato, certo? Aí ela tem a posse, vamos supor a Nájila, né? Que alugou um imóvel meu. Ela tem a posse derivada. E ela exerce, ela pode muito bem alugar e oferir as rendas no nome dela, prestar conta para o fisco, né? Dizer, olha, eu aufiro X mil reais por mês de renda de aluguéis, de imóveis. Pode, claro que pode. Mas o imóvel não é seu. Você acha que o fisco vai se preocupar com isso? O dinheiro entrou no bolso dela, a renda é dela. Então, vamos, se for o caso, se não cair na isenção, vai incidir uma alíquota sobre esses valores e ela vai pagar esse imposto sobre a renda dos aluguéis que ela recebe para a União, né? A União, o imposto sobre a renda de competência da União, certo? Qual mais dúvida? Eu quero saber de dúvida. Não entendi droga nenhuma. Não, alguma coisa vocês entenderam, mas me digam aí o que não entenderam. Foi, Nájila, agora? Percebe que você pode exercer posse de um terreno, por exemplo, um prédio que seja um terreno, uma casa, um apartamento de alguém que você nem conhece, você nem sabe quem é o dono. Estava aberto lá, você entrou, fez até umas benfeitorias lá. Sim, prof, entendi perfeitamente. Não é? Perfeitamente, né? No começo, aqui na cidade que eu moro, no começo tinha muita coisa assim, de ouro, meu pai ele era corretor, né? Sim. Ele pegava muitos imóveis, né, para pagando conta e tal, dos garimpeiros. E aí ele pegava o documento e deixava para lá, e ele perdeu bastante coisa. O pessoal chegou e aí tomou a posse, né? E ele não foi atrás, aí passou o período lá que a lei... que a lei descreve, né? E aí ele perdeu muitos imóveis aqui. Exatamente. Então, ainda não terminei de responder a pergunta da Gabriele, né? Que ela perguntou sobre o dinheiro da renda que outra pessoa recebeu. Vamos dizer assim, você concorda? Primeira coisa que eu tenho que te perguntar, Gabriele. Foi a Gabriele mesmo, né? Que perguntou assim, doutora, se o dono souber e querer o dinheiro do que outra pessoa recebeu alugando o imóvel, isso pode? Pode e é devidíssimo. Então, a Maria Eduarda está perguntando, se o proprietário não quiser que seja alugado, aí, se ele não quiser que seja alugado, eu não entendi bem assim a hipótese, Maria Eduarda, mas vamos ver se eu entendi. Já volto fechar a resposta da Gabriele, com essa questão da renda, né? Dos frutos. Se o proprietário não quiser, ele cedeu vamos ver se é isso. Foi escondido, tá? Aí eu acho que então vai cair dentro da pergunta da Gabriele. Veja se eu estou correta, Maria Eduarda, na interpretação da sua dúvida. O proprietário não está sabendo de nada. Está lá na cidade dele, ele mora em Peixoto de Azevedo, lá em Guarantã do Norte, no Mato Grosso, né? Perto lá do Pará. E o imóvel está em Franca, aí com vocês, em Franca, certo? E aí, o seu Francisco, vamos pensar esse mesmo exemplo, tá?
O seu Francisco está lá em Guarantã do Norte, no Mato Grosso, e o imóvel está em Franca, e ele está sendo locado pelo seu Vidigal para a doutora Glorinha, e o seu Francisco está sabendo de nada, certo? Vamos ver se é essa a sua pergunta, se eu interpretei correto. De repente, não mais que de repente, Maria Eduarda, ele descobre que o seu Vidigal, que ele nem conhece, que é um doido aí, sei lá de onde que surgiu, alugou o imóvel que é dele. Está recebendo uma renda de R$ 1.100 por mês, já faz aí 6 meses, 1 ano, não importa quanto tempo, da doutora Glorinha, dentista, tá? Que está super de boa fé, não está sabendo de nada, né? Enfim, tá de boa lá. Faz de conta que ela não é ela que está querendo parar de pagar, né? Tá de boa. Aí, o que que acontece? Aí entra na pergunta da Gabriele. Ele vai mover, o seu Francisco vai mover uma reintegração de posse, provavelmente, ou vai mover uma reivindicatória, que nós vamos estudar mais para frente. Aí, o que acontece? Ele vai ter direito de receber o imóvel de volta, de ser reintegrado na posse, e vai ter direito a todos os frutos que o possuidor de má-fé colheu, que são os aluguéis, nesse caso. Tudo que a doutora Glorinha pagou para o seu Vidigal vai ter que ser restituído ao senhor Francisco. Veja só. O Arnaldo, doutora, só para deixar claro, um locador que obtém uma posse injusta de um imóvel, ele pode alugar o imóvel tranquilamente para outra pessoa se não tiver nenhuma resistência? Pode! É isso que eu quero chegar a essa conclusão. Arnaldo, você entendeu, Maria Eduarda? Era isso mesmo? Era essa? Estava correto? Entendeu? Aí o seu Francisco estava lá em Guarantã do Norte, recebeu uma notícia. O vizinho lá foi lá, ó, estão alugando. Você alugou o apartamento da doutora Glorinha? Não, não aluguei nada, não. Está lá. Aí vai descobrir, chega no seu Vidigal. Entendeu, Arnaldo? Que bom que vocês entenderam. É isso que eu quero que vocês entendam, que a posse, ela muitas vezes estará deslocada da propriedade, desencaixada da propriedade. Mas ela não é um dos poderes. São vários, um ou mais poderes da propriedade, mas nem sempre ela está encaixada na propriedade. Que é aquela questão do ius possessionis e o ius possidendi, que eu quero comentar com vocês hoje também. Perceberam? Que doido isso? Então a mulher chega para vocês e fala assim, olha, eu estou alugando do senhor Vidigal, mas o senhor Vidigal não é dono, então eu vou parar de pagar os aluguéis, se ele me despejar, eu vou dizer que ele não tem legitimidade de causa, porque só o dono pode alugar. Mentira! Não pode! Não vai dar ilegitimidade de causa para o senhor Vidigal, e ela vai ser despejada. Então, o que você vai ter que responder para a doutora Glorinha? Formulem uma resposta e me façam daqui a pouco, no final da nossa aula. Às 18h40, eu quero que alguém me responda isso. Como que você vai responder para a doutora Glorinha? Você vai responder que não pode, tá? Né? Mas responde bonitinho. Claro, por favor. A Nájila já está acostumada. Senhorita Glorinha, então, nesse caso, a senhora não pode deixar de pagar o aluguel, porque se a senhora deixar de pagar o aluguel, a senhora pode ser despejada do imóvel. Esqueci o nome do homem. Vidigal. O Vidigal, ele não tem nenhum documento escrito, mas ele tem a posse do imóvel. Então, nesse caso, ele pode estar locando o imóvel, entendeu? Entendi, mas, doutora, faz de conta que eu sou Glorinha, tá? Mas, doutora Nájila, mesmo ele não sendo dono, ele pode alugar para mim? Mas como assim que ele tem posse? Se o dono não está nem sabendo que ele está lá, como é que faz? Se o dono já morreu, mesmo assim ele tem posse? Aí como é que vocês têm que responder para ela? Tem posse porque está exercendo qual poder inerente à propriedade? Fruição, é, professora? Isso mesmo, Nájila. Perfeito. A Nájila é meu orgulho. Direito de fruição, Caroline já escreveu aqui também. Arnaldo entendeu. Maria Eduarda também. Percebem? Aí, Satisfeita, senhorita Glorinha. não é? Exatamente. Exatamente, minhas lindas. Meus amores, que eu amo muito vocês.
Perceberam como é maluco esse negócio de posse? É doido. Mas é doido, mas é fácil de entender, vocês perceberam? Se ele está de má fé, é problema entre ele e o verdadeiro proprietário. Proprietário, aí, aí depois nós vamos estudar, na próxima aula, o que esse proprietário vai poder fazer. Reintegração de posse? Provavelmente. Aí é que eu quero pensar com vocês. Agora o problema não é mais com a doutora Glorinha, a senhorita Glorinha, como bem disse a Nájila. Perfeito o seu atendimento, Nájila, perfeito. Então, vocês vão dizer para ela que ele tem o direito, sim, porque ele exerce posse. E por que ele exerce posse? Porque ele está alugando para ela. Na medida em que ele está alugando para ela, fala, mas ele não tem que ter posse primeiro para depois alugar? Não, alugar já é exercer posse. Percebe? Porque gente, vejam só. Aí que eu quero perguntar para vocês botem no chat aqui para mim sim ou não, de verdade, sem mentir para mim, que se mentir para mim a cuca pega, já falei. É pecado, vai para o inferno. É igual mentir para a mãe. É a mesma coisa. Mentir para a professora é igualzinho, porque a gente é meio mãe também, vocês, né? Quando a gente fala em posse, o que a gente pensa? Primeiro, no uso, não é? No sentar-se sobre a coisa. Olha como essa ideia romana está muito fechada na cabeça da gente. Está dentro da coisa, ou seja, estar em cima da coisa, sentado sobre a coisa, não é? Quem pensou assim, quando eu falei nessa história de exercer posse e fruir, né? O fruir como exercício da posse. Todo mundo pensa assim, primeiro o cara tem que entrar no imóvel, primeiro ele tem que sentar sobre a coisa, né? Primeiro ele tem que ter o corpus. Primeiro ele tem que pegar a coisa na mão. Não é assim? A gente pensa? No caso é assim, a gente tem que entrar nesse imóvel primeiro, para depois alugar, não é assim? Não foi, Maria Eduarda? Maria Eduarda está dizendo que sim. Quem mais pensou isso? Mas não necessariamente. Eu posso nem pisar no imóvel e já alugar direto. É difícil, eu sei, gente, que é difícil imaginar, automático, né? Eu sei que é difícil a gente imaginar um possuidor de má-fé que nunca passou na porta do imóvel e alugar um trem que não é dele. Mas vamos pensar nesse caso aí, que eu fiz, não é? A Nájila também pensou, o Pedro Henrique também pensou. E o Arnaldo também disse que é automático. Não é automático, Arnaldo? Pensei no uso, não foi, Maria Eduarda? Está dizendo aqui, pensei no uso. A gente pensa isso automático. Nunca pensaria isso, né, Nájila? Eu também, juro para vocês. É por isso que eu queria chegar nessa aula de hoje. Primeiro eu precisava familiarizar vocês nos conceitos, depois a gente enxergar um problema prático. Por isso que essa aula inteira, nossa, está sendo em torno dessa questão, desse caso, dessa cliente que eu representei aqui para vocês. Por quê? Para a gente tirar essa ideia de posse como a gente pisando na coisa. Vamos pensar no imóvel, tá? Pisando na coisa, entrando dentro do imóvel, adentrando o local, como dizem os meus amigos policiais, né? Esquece isso. Eu posso ter posse sem nunca ter pisado também. Esquece o Savigny. Vamos pensar no Ieren, tá? Vamos pensar numa posse indireta. Se eu entreguei a chave do meu apartamento para a Nájila, eu falei, Nájila, aluga aí para você, fica com a renda para você. Ela nunca pisou lá e ela alugou, está oferindo renda, está exercendo posse. Mentira, juro. Vamos supor que a gente fez uma posse derivada, né, para ela. Eu entreguei uma posse para ela, que é a posse derivada, ela está recebendo aluguéis. Ela está alugando. Ela está percebendo a renda. Ela está exercendo posse sobre esse meu apartamento sem nunca ter ido lá. Aí você fala, mentira, só propriedade, que eu pensava que a pessoa tem propriedade e nunca pisou. Mas tem esse caso aí. Por quê? Conceito ieriniano. Esquece o Savigny, aquele negócio do corpus e ânimos. Que ânimos? Eu não quero saber o que está na cabeça da pessoa, não. Sou Deus. Para saber o ânimo, eu preciso saber se a pessoa quer a coisa, para saber se ela está possuída. Vai ver se eu estou na esquina. Isso, Maria Eduarda. Maria Eduarda está perguntando o seguinte, está afirmando, eu acredito, né? Que está afirmando corretamente, porque ela já tem segurança, já tem um conhecimento suficiente, já tem um raciocínio excelente que ela tem, já deu para perceber pelos os seus comentários, viu, Maria Eduarda, que seu raciocínio está muito bom, excelente, está topíssimo. Então, ela está afirmando assim, como ela é uma consultora jurídica qualificada, ela já se sente segura para afirmar o seguinte, então, posse, nesse caso, mesmo... Então, nesse caso, mesmo tendo posse, o Vidigal tinha que ressarcir o seu Francisco. Se a posse foi de má-fé, sim. Aí depende o acordo entre eles, né? Mas se ele entrou lá e não tinha uma posse originária,
e tem o dono, ele vai ter que prestar contas para esse dono, ele vai ter que dar uma satisfação para esse dono, né? Porque esse dono pode ajuizar uma reintegração de posse, descobriu que estava alugando, não importa por que motivo, conseguiu comprovar, esquece prova, tá? Vamos pensar que ele conseguiu comprovar tudo isso para o juiz. E se eu vou dizer mais uma coisa, eu ia falar na aula que vem, mas não aguento, vou falar agora. Vou aproveitar o contexto, já que a Maria Eduarda fez essa afirmação muito boa, muito oportuna. Ele vai ter que ressarcir os frutos percebidos, tá? Porque a gente sabe que o possuidor de má-fé tem que ressarcir todos os frutos, tá? Ele só vai receber. O único direito que o possuidor de má-fé tem em relação aos frutos, vocês já sabem isso do curso lá de vocês, da faculdade, essa dinâmica não dá tempo da gente fazer na faculdade com os alunos, viu? Você vai falar, meu professor foi ruim, porque ele não fez isso, não fez eu pensar. É porque não dá tempo, gente. Nós estamos num curso de extensão para isso, para poder desenvolver os conceitos. Então, tá. Vamos pensar nos frutos, tá? Em relação aos frutos, vamos pensar que ele está de má fé, não é, Maria Eduarda? Naquele exemplo que você falou que o cara não está sabendo de nada, né? Depois descobriu, falou, agora eu quero o bem de volta, eu quero a posse de volta e quero os frutos. Pronto, fechou. E aí, depois eu vou chegar no final, né? No desfecho dessa história. Que a gente vai fazer, estamos fazendo conjecturas, é isso que eu quero. Por isso que eu gosto desses comentários e das perguntas que vocês botam no chat, que vocês estão raciocinando e imaginando situações hipotéticas. Ou seja, em outras palavras, estamos conjecturando, é isso que eu quero de vocês. Então tá. Ele ajuizou uma possessória, o Francisco ajuizou uma possessória, descobriu que ele estava alugando sem saber de nada, não estava sabendo de nada, descobriu que o Vidigal estava alugando a sua casa para a doutora Glorinha, e quer a casa de volta, quer a posse de volta dessa casa, e quer os aluguéis já percebidos, porque o possuidor de má-fé, ele só vai ter direito a ser ressarcido no que ele gastou para produzir os frutos. Então, vamos pensar num fruto natural, tá? Que a terra dá. Se ele gastou a semente para plantar, se ele gastou o adubo, só isso que ele vai ter que ressarcir ao possuidor de má-fé, o dono, tá? O legítimo proprietário. Ok? Ou o possuidor legítimo. Não vamos pensar, esquece dono, vamos pensar em possuidor legítimo, tá? Ok. No caso do seu Vidigal, se ele gastou alguma coisa para poder alugar, quer dizer, eu estava com o piso tudo quebrado, a parede estava... Aí sim, o que ele gastou para poder alugar, ele vai ser ressarcido, mas eu não consigo ver, porque aí se ele fez benfeitoria útil, aí tudo bem, se ele fez benfeitoria útil, aí ele vai ter que ser, né, ele tem direito às benfeitorias úteis, de qualquer jeito, tá? Mas vamos pensar em fruto. A posse dele é de má fé, se o Vidigal alugou desse jeito, entrou lá no imóvel e ficou sem ser dele, mesmo que não tenha sido clandestina, nem precária, nem precária e nem violenta, ele alugou algo sabendo que não era dele. Não dá para falar que ele está de boa fé, né? A Letícia está dizendo, doutora, tem aquele ditado de quem paga errado, paga duas vezes. Se o locatário sabia que o locador tinha a posse em... Muito bom saber. Oh, é uma pergunta interessantíssima. Tinha uma posse injusta, pode ser que ele deva pagar ao legítimo proprietário novamente? Não. Sabe por que não? Porque, nesse caso, se a gente pensa em quem paga mal, paga duas vezes, é porque a gente tem dúvidas em relação ao credor. E isso vai depender do contrato. Ela não estava nem sabendo de nada, ela não é obrigada a saber se o cara estava lá de má fé ou de boa fé, se a posse dele era justa ou injusta. O locatário não está preocupado com isso, porque no contrato consta o locador, o fulano de tal, depois ele que se acerte com o dono, percebe? E aí, suponhamos que o dono pense assim, o seu Francisco, olha, sabe que foi uma boa ideia alugar, e essa doutora Glorinha parece uma pessoa muito legal, então eu vou pedir, juiz, me devolva a posse. Quero manter a locação, só que agora a locação é minha. A locação, quero figurar no polo ativo do contrato de locação como locador. E o juiz pode fazer isso? Claro que pode. E aí, se o juiz faz isso, o juiz restituiu a posse ao Francisco, reintegrou, em outras palavras, juridicamente, ele reintegrou o seu Francisco na posse do bem?
Sim ou não? No máximo que rola aí, Letícia, é um despejo. Tá? Falar, ó, não tem interesse mais na locação, tira a doutora Glorinha daí e quero o imóvel de volta, porque eu vou morar, eu vou alugar, eu vou emprestar, eu vou, sei lá o quê, vou vender. Percebe? Ele pode mover uma possessória, por exemplo, ou uma reivindicatória mesmo, contra o Vidigal, sem querer o despejo. Ele pode querer o despejo também, pedir o despejo da doutora Glorinha, vai ter que sair. Paciência, né? O que vai fazer? Estabelece um prazo para ela, sei lá quanto tempo, para 30 dias, 60 dias para ela desocupar o imóvel e já era. Percebe? Aí pode falar, não, deixa a Glorinha lá, até bom que eu recebo uma renda, R$1.100, é uma boa nota. Então pode deixar ela lá. Mas eu quero receber. Eu sou o novo credor da doutora Glorinha agora. Se o juiz falar, realmente, o senhor agora é o novo credor da doutora Glorinha, então, agora, por força da minha sentença judicial, o senhor é que vai ser o novo credor da doutora Glorinha. Ela vai pagar os aluguéis para o senhor Francisco. Agora, restituiu o seu Francisco? A pergunta é, restituiu o seu Francisco na posse ou não? Ou tem que arrancá-lo de lá para ele entrar e sentar em cima da coisa? Óbvio, né? A resposta é óbvia, mãe. Sim, né, Maria Eduarda? Restituiu ele na posse? Trocando o pó? Sim, né, Letícia? Lógico, por quê? Porque agora ele está... Não é a Nájila. Sim, né? Porque agora ele está fruindo. Ele, que é o dono, está fruindo. Então, ele está exercendo posse. Foi reintegrado na posse? Foi! Não voltou a pisar lá. Ele continua lá em Guarantã do Norte. Não está nem... Né? Só foi lá em Franca para fazer audiência. Ela fez até por videoconferência, né? Agora, porque agora pode. Fez audiência por videoconferência, nem foi lá em Franca, nem foi ver se o imóvel está bonitinho, está bem conservado, quer nem saber. Mantém, não, deixa ela lá, até bom que eu vou oferir uma renda, tô precisando mesmo. Percebe? Mais uma vez, a gente relativizou essa história do corpus, que é uma ideia do Savigny que já vem de Roma, do direito romano, do sentar na coisa, de estar dentro do imóvel, estar em cima do imóvel, sentado em cima do imóvel. Do pote cesse, poder sentar-se, esquece isso, percebe? Ierem, ó, posse direta, posse indireta. E aí, como que ele vai ficar, o senhor Francisco, agora, que ele é um locador? Ele está na posse o quê? Direta ou indireta? Bota para mim no chat. Eu estou tão empolgada com esse exemplo, que eu estava pensando nele para vocês, e que com ele a gente já enxerga na prática posse direta, posse indireta, posse como exercício de um dos poderes da propriedade, que é a fruição, sem o uso. Posse derivada e originária. Posse de boa ou má fé. Vimos aqui, vimos o exemplo. Enxergamos o exemplo. O Francisco fica na posse direta ou indireta, nesse caso. Aí o juiz deu reintegração de posse para ele, colocando ele como o locador agora. Quem exerce, de fato, a posse? Isso, Caroline, indireta. Isso mesmo, Pedro, indireta. A doutora Glorinha está na posse direta, como bem disse a Nájila. O locador, como bem disse o Arnaldo, está na posse indireta. Exatamente. Por que a posse é indireta? Porque é uma posse derivada. Ele transferiu a posse por contrato para a doutora Glorinha, via contrato, via negócio jurídico, e se manteve na posse indireta. Então, aí, no negócio jurídico, quando a posse é derivada de um negócio jurídico, ela se desmembra em duas. Lembrou, Nájila? Agora foi, né? Ela se desmembra em posse direta e indireta. Por isso que eu gostei quando vocês falaram que não entenderam, porque aí eu vou, né? Agora você entendeu, né? Que ótimo, querida. Fico muito feliz. Por quê? Porque agora, acho que a Eduarda também, né? Entendeu? A Beatriz, desculpa. Entendeu, né? Que estava aquele negócio confuso, que ele não tinha... Como assim que ele não tinha negócio jurídico nenhum com o seu Francisco, o seu Vidigal, e conseguiu alugar? Porque acontece. Não foi, Beatriz? Ai, que coisa boa, gente. Eu fico tão feliz em saber disso, que vocês conseguiram aprender os conceitos vendo um caso prático. E agora que faltam aí 10 minutos para a gente encerrar o nosso encontro, se bem que se precisar a gente se estende até as 19 horas, não tem problema. Eu quero que vocês... A Nájila já fez um bom atendimento. Eu quero que vocês
conversem com a doutora Glorinha, dizendo para ela por que ela não pode fazer isso, deixar de pagar, e por que ela vai ser necessariamente despejada e não vai rolar esse negócio de ilegitimidade, ad causam, que o colega até colocou aqui no chat também. Pode abrir o microfone e contar para mim. Porque vamos treinar aqui, gente. Precisamos treinar. Precisamos ensaiar como é que a gente vai tratar o cliente. Falou, a senhora é doida? Só ficou doida, senhorita, né? A senhorita ficou doida? Está querendo se locupletar um enriquecimento sem causa? A senhora é trambiqueira, hein? Não, você não vai falar isso para ela, né, gente? Tem que dar uma resposta fofa para ela. Né, Nájila? Vai chegar para ela e dar um esculacho na... Tadinha, né, Maria Eduarda? Não dá, né, para fazer isso. Você ficou doida? Você ficou doida? Você vai parar de pagar o negócio? Dá vontade mesmo, viu, Nájila? Você vai parar de pagar? Ele vai te pôr na rua. E quer saber? Bem feito se ele te botar na rua. Eu não vou ser sua advogada, não. Nem seu advogado. Sua louca. Eu não vai falar isso para cliente. O Arnaldo está dizendo, eu responderia para a cliente não deixar de pagar os aluguéis, pois o seu Francisco pode sim ser locador do imóvel, visto que para alguém se figurar como locador no imóvel, basta ter a posse e não necessariamente a propriedade. Perfeito, show! Ele está dando uma função econômica àquela propriedade, direito de fruir do imóvel. Perfeito, Arnaldo. Né, Maria Eduarda? Dá vontade. É cada cliente que só Deus, né, Nájila? Para dar força para a gente. Gente, vocês vão ver que é lógico que vocês vão ter clientes fofos, maravilhosos, elevadíssimos, clientes que procuram vocês para fazer uma consignação em pagamento, porque querem se liberar da obrigação de pagar o outro polo, né, da obrigação, né, da relação contratual, querem cumprir a sua obrigação, pessoas de bem, mas a maioria mesmo, Arnaldo, a maioria vai ser doido, vai ser cliente louco, com certeza, vai mesmo. Mas vocês vão ver gente fofa falando, doutora, eu preciso fazer um pagamento por consignação, porque eu não estou achando o meu credor, eu quero pagar. Você vai falar assim, aí tem aquela, parece que desce uma luzinha do céu, faz aquela musiquinha, oh, né, os anjinhos cantando. Mas tem gente que vai ficar doido para deixar de pagar. Exatamente, Nájila. Cliente que quer que damos uma olhada de... Então, aí tem aquele vídeo, né, que eu mandei para vocês, para alguns alunos, inclusive para você, né, Nájila, do Porta dos Fundos, não, como é que é? Não, não é Porta dos Fundos, é aquele pessoal de Marília, até o rapaz é de Marília, aquele rapaz que faz o papel do advogado, ele é até de Marília. Eu esqueci o nome do... Não é Porta dos Fundos, é o outro lá, comédia. É aquilo, gente. Vou mandar para a Dara o vídeo, e a Dara depois encaminha para vocês desse vídeo que me fez lembrar da... também não lembro, Nájila, quem é o ator lá, que tem um canal no YouTube. É uma historinha, o cara é muito engraçado, né? O cara é um excelente ator, um excelente comediante, né? Na sala de aula, dando exemplo das suas amigas. Mas o que eu faço nisso? O que eu faço? Nossa, verdade. O cliente querendo que você dê uma olhadinha do processo para ele. E aí o cara é muito comédia, o cara vai lá e olha, pronto, já está olhado. Não, eu quero que você me fale mais. Não, se quiser que eu te fale mais, é 1.500 a consulta. Eu vou passar para a Dara, vou pedir para a Dara mandar para vocês. É muito bom o vídeo, muito engraçado. Ele é excelente, o cara. E a cliente sai com raiva dele. E aí, esse é muito bom, né? Que sai com raiva, porque a gente tem que valorizar nosso trabalho, né? Você, mas o que custa? Você vai dar só uma olhadinha, que custa? Fala, custa 5 anos de faculdade. Ele é ótimo, aquele cara. Então, gente, é o que eu digo para vocês. Dá uma olhada, você pega o papel, dá uma olhada, você liga, que nem um tio meu fazia, né? Quando alguém... Ele era... Como é que chama aquela pessoa que conserta eletrodomésticos? Eu não sei se tem um nome específico. Ele consertava eletrodomésticos, ferro de passar roupa, liquidificador, aquele negócio de espremer laranja para fazer suco, batedeira estragada, ele ia lá e consertava. Eu acho que é o Jonathan, Arnaldo, eu acho que é. Não sei o nome dele, agora eu esqueci.
Eu sei que ele é de Marília, ele é ótimo, ele é famoso aí, um youtuber, ele, é uma equipe, né? São um conjunto de atores, ele é um dos principais, é o mais engraçado. Eu tô pelejando aqui para lembrar o nome do canal, mas eu não vou lembrar agora, só porque eu quero lembrar, eu não vou lembrar. É muito engraçado, é muito bom. Então, a gente tem que valorizar a nossa profissão. Meu cérebro está aqui fazendo um loading, né, para ver se lembra o nome do canal, mas eu não acho que eu não vou conseguir, não. Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube, daí eu boto para vocês. Ver se eu acho aqui. Enquanto vocês vão elaborando, o Arnaldo já deu uma boa resposta. Vocês vão pensando também o que mais que a gente vai falar para essa... Do ponto de vista técnico, está perfeito. Agora, o que mais? Vocês vão atender essa moça? Falar assim, olha, você é doida. Você acha que eu sou doida de pegar uma casa dessa? Eu não sou burra igual a senhora. Se a senhora é burra, o problema é seu. Você vai falar assim com ela? Você vai falar assim, olha, doutora Glorinha, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Vamos começar assim? Que é bom, né? Deixa eu ver se eu acho o link do vídeo para mandar para vocês. Esse aqui. O Jonathan Nemer, é isso mesmo. Quem que tinha dito aqui se era o Jonathan Nemer? É ele mesmo. No chat. Você já botou. Ótimo, perfeito. É ele mesmo, Arnaldo. Foi o Arnaldo que disse. É esse mesmo, Arnaldo. O Arnaldo já botou. Gente, vocês estão 1000 anos na frente, né? Enquanto eu estou indo para ver se eu colho o milho, vocês já estão com a pamonha pronta, né? Eita, topíssimo. É isso mesmo. Obrigada, Carol e Arnaldo, por divulgarem, Nájila também, por divulgarem o link do vídeo. Depois vocês nem assistam, não deu uma olhada, não, assistam, né? Deu uma olhada, ótimo. Vocês assistam o vídeo, é engraçado, e é também o que além do humor, né? Que a gente se diverte vendo o trabalho do Jonathan, né? É o Jonathan mesmo, é isso mesmo. Que ele é de Marília, inclusive, excelente ator. Além de nos divertir, esse vídeo dele é um convite a todos nós a valorizarmos, não é, Nájila? É isso aí, ele ensina a gente a valorizar a nossa profissão, é isso mesmo. Exatamente, é isso que eu quero que vocês extraiam como uma conclusão desse vídeo. Lógico, vamos dar risada, que é muito bom, ele é excelente, o cara é topíssimo, ele é fantástico. Mas, principalmente, o Jorge já botou aqui uma resposta legal, já vou ler, Jorge. Pode ser por escrito, inclusive, viu? Pode ser no WhatsApp, ele vai botar essa mensagem, não é, Jorge? Você ia botar isso no WhatsApp, não é? É isso que eu pensei, porque pode ser também, ele te consulta pelo WhatsApp, você pode botar isso lá, não precisa ser verbal. Perfeito. Eu quero que vocês reflitam nesse vídeo, vamos dar boas risadas, lógico, porque o Jonathan é excelente, mas vamos pensar na nossa profissão. Se nós somos consultores jurídicos qualificados, a gente não dá uma olhadinha no processo. Que nem o meu tio, que eu estava falando para vocês, que consertava eletrodoméstico, fala assim, tio, dá uma olhada nesse negócio aqui. Ele pegava a torneira e fingia que ia jogar água no eletrodoméstico, dá uma olhada. Não, aí dá uma olhada não. Dá uma olhada, vai estragar o papel, vai molhar tudo, vai borrar a tinta, não rola. Eu vou estudar o seu caso. Para estudar, isso é uma consulta. Aí tem a tabela da OAB, que indica o piso, o mínimo a ser cobrado dos clientes pela nossa consulta. Porque a nossa consulta não é qualquer consulta, é uma consulta qualificada. Por quê? Porque somos especialistas. E por que somos? Porque nos debruçamos sobre o assunto, estudamos em profundidade no nosso curso de Direito Imobiliário. Lógico. Vamos ver o que o doutor Jorge respondeu à doutora Glorinha. Prezada cliente Glorinha, boa tarde. Olha que elegante que ele foi, topíssimo. Verifiquei a sua pergunta e concluí a seguinte questão. Infelizmente, a senhorita não poderia interromper o pagamento do aluguel, uma vez que o locador, senhor Vidigal, exerce o direito de fruir do imóvel locado. Perfeito, topíssimo. Tal direito concede ao seu detentor a possibilidade de desfrutar do local, inclusive no sentido de extrair proveito
Peraí que eu me perdi aqui. Tá, inclusive no sentido de extrair proveito econômico. Perfeito. Ademais, podemos vislumbrar que o locador, senhor Vidigal, possui posse indireta, ou seja, ele detém o imóvel, mesmo como forma indireta. Relação de locador e locatário. Perfeito. No caso, senhorita, pelo simples fato de ele auferir frutos civis, entre parênteses, aluguel, olha que perfeito, deu uma aula aqui, né? Deu um show. E este é um dos 4 poderes da propriedade. Ele só trocou na hora de digitar, né? Porque eu sei que ele sabe que é da propriedade. Sobre o imóvel, é válido ressaltar, senhorita Glorinha, que os tribunais têm decidido. Que perfeito! Completíssima a resposta. Tem decidido da seguinte forma: apelação civil, contrato de compra e venda de imóvel, revisão de cláusulas contratuais, taxa de fruição devida a partir da data do inadimplemento do contrato, recurso parcialmente provido, TJ do Mato Grosso do Sul, acórdão. Topíssimo, já deu até um exemplo. Ou seja, rola sim alugar imóvel alheio, ou seja, pode ser locador sem ser proprietário do imóvel, porque ele assim exerce posse e posse indireta, como ele bem disse aqui na resposta. Perfeita, viu, doutor Jorge? Maravilhoso. E ele diz que sim, que é uma resposta, por exemplo, por WhatsApp. Perfeitamente cabível no WhatsApp, gente. Que a consulta pode ser feita pelo WhatsApp. Advogado aprovadíssimo, né, Nájila? Você também deu uma resposta verbal, né, oral, plenissimamente satisfatória. Então, ambos deram uma resposta plenamente satisfatória. Depois eu quero ver os outros, hein? Vou trazer mais casos aqui para a gente trabalhar no nosso curso. Tá bom? Depois nós vamos conversar na aula que... Não percam cenas do próximo capítulo, dos próximos capítulos. Isso aqui é uma novela, né? Uma novela imobiliária. Eu quero vocês na aula que vem, porque nós vamos conversar sobre o uso capião, tá? Quase que eu falei usufruto. Uso capião. Nossa, voou, né, Arnaldo? A gente ficou tão... Eu acho que esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu estava bolando, gente, como é que eu vou montar? Sempre faço isso, né? Cada aula. Como é que eu vou dar a melhor aula do mundo para esses meninos, para essas meninas, porque eles são qualificadíssimos, são alunos gabaritadíssimos, são alunos muito inteligentes. Traz, é topíssima essa metodologia. Que bom, Nájila, que você gosta. Você já está até acostumada, né? Que você já foi minha aluna lá em Juína. Então, a gente sempre usava essa metodologia da clínica, né? De direito com o roleplay, que é essa que vocês fizeram, né? Vocês se passando por um advogado, eu me passando por um cliente. O que é o roleplay? Exercer um papel. Que foi o que vocês fizeram. O doutor Jorge fez, a doutora Nájila. O Arnaldo também arrasou na sua resposta. Então, todos os alunos que fizeram perguntas, porque todas as perguntas de vocês são importantes e pertinentes. Então, eu estava pensando, meninos e meninas, como é que eu ia bolar essa aula de hoje? Eu fiquei um feriado, 2 semanas, né? Que nós não nos vimos, porque foi feriado terça passada. Eu fiquei essas 2 semanas bolando como é que eu ia dar essa aula para vocês, porque não é fácil dar aula para alunos tão inteligentes, tão capacitados, cheios de conhecimento já, que vocês já sabem muita coisa. Então, eu falei, o que eu vou trazer de novo para esses meninos? Já sabem tudo. Então, eu falei, eu já sei, que eu vou quebrar os paradigmas que estão na mente deles, de que posse nem sempre você precisa estar com o corpus, que é aquela ideia do direito romano que eu comentei com vocês. Que bom, Maria Eduarda, que a Maria Eduarda está dizendo, deu para ter uma outra compreensão da matéria, é isso que eu quero. Porque se eu repetir o que está no livro, ou que a gente ministra durante a graduação para vocês, não, é muito pouco. Vocês já sabem isso. Isso aí é básico. Todo mundo... Obrigada a você, viu, doutora Gabriela, minha querida. Gabriela está dizendo, excelente aula, doutora. Muito obrigada. Eu que te agradeço, viu, querida, pela tua participação, que também você postou questões muito importantes, muito palpitantes aqui. Sem a participação de vocês, não existe o curso. Imagina se eu desse uma aula dessa para o YouTube, olha que sem graça. Gravasse um vídeo e jogasse lá. Com os comentários e com as dúvidas de vocês, é que eu consigo abrir a nossa visão para a gente enxergar melhor o que é posse. Que eu posso ter posse sem pisar na coisa.
sem pisar no prédio, ou seja, no bem imóvel, hein? Lembra que prédio é bem imóvel. Gabriele está dizendo, muito obrigada, amei a aula. Eu que amei, viu, gente? A Beatriz está dizendo, foi ótima aula, muito obrigada. Eu que te agradeço, viu, Beatriz, pela tua dúvida, pela tua pergunta, pelo teu comentário. Super inteligentes, sempre. A Nájila, conseguiu quebrar os paradigmas mesmo. Graças a Deus, hein, Nájila? É isso que eu quero. O Pedro Henrique está dizendo, a aula foi incrível, doutora. Muito obrigada. Beijo, viu, lindo? Obrigada a você, tá? Estou muito feliz com a presença de vocês novamente. Então, agora eu estou vendo que vocês estavam com saudade de mim, né? Não era mentira de vocês, não, né? Quer dizer que vocês estavam pensando, e vão pensar mais ainda essa semana. Então, o que eu peço para vocês? Pensem nesses conceitos que nós trabalhamos hoje. Eu comecei a aula escutando jazz, né? Eu estava ouvindo Sarah Vaughan, não sei se vocês ouviram. Eu adoro. Eu estava ouvindo Bridges, que é a versão em inglês que ela canta com Milton Nascimento, da música Travessia, que eu adoro. Então... Ai, Nájila, obrigada. Mil é você, querida. Você que é um anjo na minha vida, sempre, sempre, sempre. Então, meninos, meninas, reflitam sobre essa ideia nova, esse novo paradigma que nós construímos na aula de hoje sobre a posse. Júlia, Vitória, querida, aula perfeita. Obrigada, doutora. Beijo, viu, querida? Obrigada a você pela tua presença, pela tua participação maravilhosa também. Percebem que tudo que vocês colocam no chat é importante para o curso da aula? Percebem isso? Que tudo isso engrandece a nossa aula? Que a minha aula, eu só falando sozinha, não tem valor nenhum se vocês não provocam e não participam e não trazem conteúdo, não trazem o conhecimento que vocês já têm. Porque o nosso objetivo no curso de extensão é recordar alguns conceitos que eu sei que vocês já sabem e desenvolver essa ideia, desenvolver os paradigmas. Percebem? Não é, Nájila? É ótimo, sem vocês a aula não é nada. Então, repensem sobre esse conceito de posse, sobre essas são as duas principais formas de posse, né? Que é o exercício do poder inerente à propriedade do uso e da fruição, tá? Pensem que nem sempre eu preciso do uso para ter fruição, tá? Então, eu agradeço muito vocês, obrigada, estou à disposição para as dúvidas, tá? Aí eu já não sei como é que vai fazer para tirar as dúvidas comigo, mas podem encaminhar para a Adara, que é a Adara que sabe de tudo. Então, ela que vai, então, encaminhar, provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza ela vai encaminhar a dúvida de vocês para mim. Nós vamos comentar. Obrigada a você, viu, Maria Eduarda? Obrigada muito mesmo pela tua participação aqui, pelos teus comentários, etc. Porque, de repente, se vocês estão lá em casa, estão lá, de repente, tomando banho, estão lá jantando, almoçando, passeando com o namorado ou com a namorada, conversando com a mãe, com a sogra ou com a avó, não sei. De repente, vem uma dúvida na mente. Vocês mandam para mim. De repente, isso pode ser, certamente vai ser o objeto da nossa aula futura. Para a gente reconstruir, remodelar as nossas conexões cerebrais, concebendo de uma nova maneira algumas ideias do direito que a gente tinha antes, que a gente viu que é muito mais. A gente viu que posse é muito mais do que a gente imaginava, né? E isso eu acho que eu senti nessa tarde de hoje, que vocês me trouxeram, que vocês abriram, assim, ampliaram a ideia que vocês tinham de posse. A Letícia, ótima aula, doutora, obrigada. Eu que te agradeço, viu, Letícia? Obrigada mesmo, doutora Letícia. Lindíssima, elegantíssima, está aqui na foto. Arnaldo, boa noite, doutora. Muito obrigada, abração. Abração, viu, Arnaldo? E obrigada muitíssimo também pelas suas participações. Sempre, né? Você é sempre participativo, continue assim. Você é um rapaz muito engajado, muito inteligente, nota-se pelos seus comentários, de altíssimo nível. Então, eu falei, bom, não vai adiantar eu ficar rebatendo, requentando esses conceitinhos que os alunos já sabem. Esses meninos são muito qualificados, são muito gabaritados. Eu preciso fazer com que a gente, a partir desses conceitos que vocês já têm, que a gente já recordou nas outras aulas, obrigada a você, viu, Jorge? O Jorge está dizendo, obrigado, doutora, uma ótima noite. Excelente noite, viu, Jorge? Parabéns pelo teu texto, tá? Muito bem escrito. Perfeito. Tchau, então, doutora. Boa noite. Obrigada, viu, linda? Boa noite. Então, a gente precisava mesmo era dinamizar... Semana que vem. É semana que vem. Então, o nosso intuito é trazer essa visão prática. E, através desses casos que a gente formula, eu vou trazendo isso para vocês, tá bom? No nosso encontro que vem, a gente continua mais. Agora o nosso próximo encontro, Adara, que dia mesmo? Você sabe precisar para mim? Só em outubro, né? Acho que em outubro, né? Dia 6 de outubro? Deixa eu confirmar aqui. Isso, confirma só pra gente.
Outubro, isso. 5/10, perfeito. O Arnaldo 5 também. de outubro. Isso, ótimo. O Arnaldo também está confirmando aqui para gente. 5/10. Então, meninos, meninas, eu vou ficar com saudade de vocês, tá? São 2 semanas aí sem a gente se ver, né? Ou mais, 2 ou 3 semanas, não sei. Pensem nos nossos conceitos, nos nossos papos, na nossa aula de hoje. Repensem sobre a posse para a gente retomar a aula que vem. Uso capião. Beijo para vocês, tá? Excelente noite, excelente semana para vocês. Amei a nossa aula. Beijo, igualmente. Boa noite. Obrigada, querida. Nós também. Boa noite a todos. Boa noite, queridos. Obrigada, Vitor. Pessoal. Obrigada a você, Vitor. Beijo.